Lembrando a fórmula de distância do ponto à reta. Eu tenho um ponto aqui, que ele tem coordenadas x e y, e tem uma reta ax mais by mais c. Lembrando, gente, que é uma equação geral, porque nós somos acostumados com a equação assim, ó, reduzida. Eu tenho que passar tudo por um lado e deixar igual a zero, como se fosse assim, ó, menos 3x mais y mais 5. Isso é a equação geral, igualando a zero. A distância do ponto à reta é dada por essa fórmula. Ax mais by mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. X e y, a gente só entra aqui, ó, que é o ponto. A, B e C veio tudo da reta, ó. Veio tudo da reta. Então, na verdade, o que você faz? Você pega essa reta e coloca exatamente aqui, ó, dessa forma. A é o que acompanha o x, B é o que acompanha o y, para você saber aqui. Mas por que, Tobis, a gente usa aqui? Existe questões clássicas de reta com circunferência. Nós chamamos de posições relativas. Posições relativas. Eu vou escrevendo aqui. Ou circunferência. Tome posições relativas. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar fazer aqui bonitinho, lindo. Vocês falam assim, Tobbs, eu nunca vi você desenhando tão bonito assim. Gente, eu vou começar, belezinha? Vamos. Preste atenção, gente, porque aqui, gente, vai a teoria do conteúdo. Por favor, foque aqui comigo, foque aqui comigo. Vou começar. Posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Ela pode ser externa, ela pode ser tangente e ela pode ser interna, que vai vir como nome de secante. Externa, tangente e interna. Tobbs, o que é uma reta externa? Aqui a reta, ó. A reta externa, ela não toca na circunferência. Ela não toca na circunferência, ó. Se você perceber, aqui está o centro dela. E aqui está a distância, ó, disso aqui. Você percebe que a distância do ponto à reta, que o ponto, sempre a gente vai analisar o centro, vai ser maior que o raio dela. Vai ser maior que o raio. Essa é a reta externa. A distância do ponto, que é o centro de coordenadas x e y, será maior que o próprio raio. Tangente, por favor, foque. Tangente é a que mais cai. Tangente é a que mais cai. Tangente é a que mais cai. Grave aqui a tangente. Eu tenho um centro. Vê se você percebe essa reta tangente que ela só encosta, ó. Essa distância é o próprio raio. Então, a distância do ponto à reta vai ser o próprio raio da circunferência. Essa daqui eu tenho que saber de cor. Toda vez que falar com a reta é tangente, eu sei que a distância do centro, que é o ponto O, até a reta, dá o próprio raio. Essa daqui eu circulei, que é a que mais cai em qualquer vestibular. Eu uso a fórmula de distância do ponto à reta para descobrir o próprio quê? Raio. Vai ser a próxima questão. E a interna? A interna, gente, ela é secante. Ela fura a circunferência em dois pontos.
A externa não toca, se você analisar. A tangente, ó, só toca um pontinho aqui, que a distância do ponta reta é o raio, e a secante interna. Olha o que acontece, ó. E olha o raio dessa daqui, o raio vai até aqui, ó. O que aconteceu? A distância do ponto à reta é menor que o raio. A distância do ponto à reta é menor do que o raio, porque a distância do ponto à reta é só isso aqui, e o raio, isso aqui. Então, gente, só resumindo, quando ela é externa, a distância do centro até a reta vai ser maior que o raio. Quando ela é tangente, aí eu tenho que saber de qual, a distância do ponto à reta é o próprio raio. E quando é que ela vai ser interna, Tobbs? Quando é que ela vai ser interna? Quando a distância do ponto à reta ao centro for menor que o raio. Pronto, essa é a teoria. Quando a questão apresentar que a reta é tangente a uma circunferência e não apresentar o ponto tangente, lembre-se, gente, uma reta tangente, a distância do ponto à reta é o próprio raio. A forma de distância do ponto à reta é essa daqui. Então, isso aqui, ó, eu vou descobrir o próprio raio da circunferência. Quando eu aplicar essa fórmula, eu vou descobrir o próprio raio da circunferência. Tobbs, e quem será o ponto? O ponto será o centro da circunferência, que é dado por x e y, que é o que eu vou colocar aqui na fórmula. Ó, na fórmula, o x e o y eu coloco aqui, que é o centro da circunferência. E aqui, lembrando, é a equação geral da reta. É a equação geral da reta. Então, toda questão que falar que a reta é tangente, lembre-se uma coisa, uma reta tangente, distância do ponto à reta é o raio. Então, distância do ponto à reta, que é isso aqui, vai dar o meu valor de quem? Do raio. E o ponto x e y será o centro da circunferência. Vamos aplicar na primeira questão. A equação da circunferência tangente à reta e o centro de ponto tanto. Então, qual é a equação da reta que é tangente a esta? Desculpa, deixa eu botar tudo de novo. Ai, que ódio, Tobbs. Vamos. 1, 2, 3 e valendo. A equação da circunferência tangente a essa reta e com o centro no ponto tal. Então, qual é a circunferência que é tangente a essa reta e tem esse centro? Nós temos que lembrar uma coisa. Quando a reta é tangente, olha a fórmula de distância do ponto à reta. Quando a reta é tangente, nós explicamos na estante, a distância do ponto à reta é o próprio quê? Raio. Então, a distância do ponto à reta é o raio. Então, o segredo dessa questão é descobrir o raio. O segredo dessa questão é descobrir o raio. Como é que eu descubro o raio? Aplicando a fórmula de distância do ponto à reta. Calculando a distância do ponto à reta. Olha a fórmula aqui. Tobbs, vamos aqui, preste atenção bem devagar. O centro 2 em 1. Ó, a reta R, x mais y menos 8. E o ponto, que é o centro da circunferência, 2 em 1. A equação da reta eu coloco aqui, ó, exatamente aqui. Exatamente aqui eu vou colocar a reta. Ó. Então, distância do ponto à reta igual x mais y menos 8 sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a, Tobbs? A é que acompanha o x. Vou pintar aqui, ó. A é que acompanha o x. Então, A é 1. E B é o que acompanha o y, é 1. Então, aqui é 1 ao quadrado, que é o que acompanha o x, mais 1 ao quadrado. Então, ó, o A e o B é o que acompanha o x e o y. E quem é o x e o y propriamente dito? É o centro, ó. O x é 2, está lá pintado, e o y é 1. Ah, Tobbs, é desse jeito? Sim, gente, é desse jeito que funciona essa fórmula. Então, distância do ponto à minha reta vai ser igual 2 mais 1 menos 8 sobre 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai ficar 2. Então, distância do ponto à reta é igual a quanto, Tobbs? 3 menos 8, menos 5, raiz de 2.
distância do ponto à reta é igual. Módulo de menos 5 é 5, raiz de 2. Vamos racionalizar? Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Fica 5 raiz de 2 sobre 2. Unidade de comprimento. Pronto. Então, gente, o que eu descobri aqui agora? Quando eu calculei a distância do ponto à reta, na verdade eu descobri o raio. Porque a questão eu falei que ela era o quê? Tangente. Quando eu calculei, a distância do ponto à reta é o próprio raio. Então, você pode apagar isso aqui, ó. Pode apagar. Porque, na verdade, você está descobrindo o que da circunferência? Você está descobrindo o raio. Então, Tobis, praticamente acabamos a questão, porque você tem um raio e você tem o centro. E agora falta achar o quê? A equação da circunferência. Como eu acho? Nas alternativas, primeiramente, ela está na forma geral, não está na forma reduzida. Então, como é que eu faço? Vamos aqui. Nós sabemos que a equação reduzida... Deixa eu só subir, gente, e pegar os dados rapidão. O centro é 2 em 1. Centro é 2 em 1. Deixa eu botar aqui, ó. Centro, 2 em 1. Ó, a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual o raio ao quadrado. Confere? Igual o raio ao quadrado. Tobis A e B é o centro da circunferência, que eu dei na questão coordenada 2 em 1, e o raio nós descobrimos que é 5 raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos desenvolver isso aqui para achar minha resposta. Vamos desenvolver para achar minha resposta. Fica x menos, quem é A? É o x do centro e aqui é o y do centro. Menos b ao quadrado igual o raio ao quadrado. 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Só que a raiz de 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Ó, vou simplificar. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, menos 2y, 4 mais 1, 5. E aqui, ó, a gente dá 25 dividido por 2, que dá menos, ó, jogando para cá já vai ficar negativo, menos 12,5. Então, já pegando a resposta, que é a letra D, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, menos 2y, menos 7,5 é igual a zero. Essa é a equação geral da circunferência. Ou você poderia ter feito de outra maneira, você poderia ter feito as alternativas, testando alternativa por alternativa, para descobrir o centro e o raio. Só que aí eu queria treinar com vocês outra maneira. Então, só resumindo, toda vez que falar que a reta é tangente, eu uso essa fórmula, gente, para descobrir o raio. E depois eu faço o que ele quer. Na edição minha, eu não colocar repetição, não, para o vídeo ficar bem curtinho. Para o vídeo ficar bem curtinho, ó. A equação da circunferência tangente à reta e com centro. A reta é essa daqui. E o centro é esse aqui. Eu calculo a distância do ponto à reta. Por que eu calculo a distância do ponto à reta? Porque a distância do ponto, que é o centro, a reta, vai dar o raio. Então, quando eu aplicar essa fórmula, eu tenho que saber que eu vou descobrir o que, Tobis? O raio. Eu vou descobrir o raio. Então, a distância do ponto à reta é o próprio raio. Aí aqui fica AX mais BY mais C. E aqui,
Isso aqui, o que que eu coloco aqui é a equação da reta, que eu fiz o asterisco aqui, ó. X mais y menos 8. E quem é A e quem é B? A é o que acompanha o X, B é o que acompanha o Y, para eu não esquecer. E X e Y eu pintei de azul, porque X e Y é o centro da circunferência. É o centro da circunferência. Então, o raio é igual. O centro eu botei 2 e 1, menos 8. Aí, 2 mais 1, 3, menos 8, menos 5. Módulo de menos 5, 5. 5 raiz de 2. Aí eu racionalizei. Ficou 5 raiz de 2 sobre 2. Então, o centro... Opa, 5 raiz de 2 sobre 2. Acabou. E o centro na questão ele deu 2 e 1. Pronto, nego. Se eu tenho um raio, que é 5 raiz de 2 sobre 2, e tem o centro, eu descubro a equação da circunferência. A equação da circunferência é isso aqui, ó. A e B é o centro da circunferência e R é o raio que eu descobri. Agora eu apliquei a fórmula, ó, se você ver eu substituí, ó, 2 e 1, e aqui substituí o raio. Uma coisa é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tobs, eu não lembro, o que que eu faço? Como eu não lembro, eu faço assim, ó, no cantinho, ele vezes ele. E o outro, ele vezes ele. Faço aqui também. E aqui eu elevei ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4 é 2. 2 ao quadrado, 4. Aí ficou 25 dividido por 2, nego, 12,5. Eu passei para cá menos, ó. E só juntei os iguais. Determine o valor de m da reta de modo que ela seja tangente à circunferência. Gente, a única teoria que tem nessa questão, é, se eu tenho uma circunferência e a reta é tangente, a distância do ponto à reta é o próprio raio. A distância do ponto à reta é o próprio raio. A única teoria. O ponto, só lembrando, tem que ser o centro da circunferência. Tem que ser o centro da circunferência. Bora. Nós ensinamos um macete para isso aqui. Como é que a gente faz? Primeiramente, eu só vou organizar para ficar mais fácil de a gente entender. E o 4 eu jogo para cá, menos 4. Lembra? Vamos aqui. X. Vamos, divide por 2, fica menos 2. Só divide por 2 e bota ao quadrado. Y. Divide por 2 e coloca ao quadrado. E aqui a gente faz o quê? A gente soma com os quadrados desse termo aqui. Vamos somar com os quadrados desse termo. Então, ficou x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual. 2 ao quadrado, 4. Corta aqui, fica 9. Então, vai. Quem é o centro? Gente, o centro é o ponto, sempre é o oposto disso aqui. É o oposto disso aqui. Então, é mais 2. Como aqui está mais 3, menos 3. E quem é o raio? O raio, raiz disso aqui. Raiz de 9. Eu descobri que o raio é 3. Pronto. A primeira coisa que eu pude fazer. Se você analisar, esta é o oposto da questão anterior, do exemplo 1. Descobri o centro e descobri o raio. E aqui está a reta. Agora nós vamos aplicar isso aqui tudo em uma fórmula, que é a distância do ponto à reta. Olha a reta aqui. Qual é a fórmula de distância do ponto à reta? É igual a x mais by mais c sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Gente, eu tenho que pegar essa reta, ó, e colocar exatamente aqui. Exatamente aqui. E tenho que colocar exatamente. Então, bora, ó. E distância do ponto distância do ponto à reta será o próprio quê? Raio. Então, estou substituindo bem devagar, ó. Distância do ponto à reta é o raio. Substituindo a circunferência. Olha bem devagar. Sobre quem é A e quem é B? O A é o que acompanha o X, ó, gente. Então, é 3. E quem é meu Bzinho? É o que acompanha o Y. Certo? Que está aqui, ó, 4.
Então, aqui embaixo fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Correto? Vamos continuar. Vê se você percebe. Distância do ponto da reta é o raio. Olha, o raio eu dei na questão, vou fazer aqui a setinha, 3. Então, vou substituir por 3. 3. X e Y, gente, como eu disse para vocês, X e Y é o centro da circunferência. É o centro da circunferência. Eu vou pintar aqui, ó, menos 2 e menos 3. No lugar de x, 2, no lugar de y, menos 3. Então, fica 3 vezes 2. 3 vezes 2. Mais 4y, que é menos 3. Mais m sobre 9 mais 16, que dá 5, correto, gente? Aqui não dá 5, que é raiz de 25, que é 5. Vou jogar para cá multiplicando, ó. Fica 15 igual. Ó, aqui em cima dá 6, aqui dá menos 12. 6 com menos 12, menos 6 mais m. Acelerei um pouquinho só para a gente poder adiantar. 6 menos 12, menos 6 mais m. Pronto. Agora, gente, vamos relembrar uma teoria aqui. Vamos relembrar uma teoria de modular. Já não tem a ver com esse conteúdo. É uma teoria de modular. Como é que é essa teoria, Tobis? Você sabe que, se eu colocasse aqui, ó, x igual a 2, x igual a 2, x tem duas respostas. X é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Porque esse valor que está aqui dentro, se for 2, vai dar o próprio 2. Se for menos 2, vai dar o próprio 2. Outro exemplo, módulo de x é igual a 7. O que está dentro do módulo, que é x, eu posso dizer que é 7, ou posso dizer que é menos 7. Então, Thomas, por que você está falando isso? Porque isso aqui que está dentro do módulo, ó, ele pode dar 15, ou ele pode dar o quê? Menos 15. Porque se eu calcular módulo de 15, dá 15. Se eu calcular módulo de menos 15, também dá 15. Então, o que está dentro do módulo? O que está dentro do módulo é menos 6 mais m. Eu vou igualar 15, que é a primeira resposta, ó, primeira resposta. E a segunda resposta, o que está dentro do módulo, é igual a menos 15. Toda vez que tiver um módulo, uma letra dentro de um módulo, igual a alguma coisa, é sempre assim, sempre. Então, menos 6 eu passo para lá mais 6, fica 21. Menos 6 passo para lá mais 6, aqui vai ficar menos 9. Então, essas são as duas respostas que M poderia atribuir. Determine o valor de M da reta de modo que ela seja tangente à circunferência. Gente, a teoria dessa questão a teoria é única que como ela é tangente, a distância do ponto da reta é o próprio raio. A distância do ponto da reta é o raio. E o ponto é o centro da circunferência. Então, eu te dei a equação da circunferência para você descobrir o quê? O centro e o raio. Fiz o nosso macete, lembra do nosso macete? Divide por 2, divide por 2, joga para cá os ao quadrados. Eu descobri que o centro é 2 e menos 3 e o raio é 3. Isso aqui tudo pelo macete da aula anterior. Aí vamos continuar. O que acontece? A teoria da questão dizia que a distância do ponto à reta era o próprio raio. Então, aqui ó, é o raio. Na fórmula, isso aqui é a equação da reta geral que está aqui, ó, ele deu na questão, que é 3x mais 4y mais m. Se você ver, ó, eu escrevi exatamente igual aqui embaixo, a mesma coisa. Pronto. Então, vamos analisar o que eu substituí. Quando eu substituir, o A é esse A aqui, que é desta fórmula aqui, ó, que está aqui, que é 3. O B, que eu estou pintando, é este B aqui, que eu botei aqui 4. O C ficou como um M, ó. E o X e o Y, que é o segredo. Esse X e esse Y, que está aqui pintado, é o centro da circunferência, que é 2 e menos 3. 2 menos 3. E o raio, que é 3, Tobis, o raio, que é 3, que está aqui pintado, eu substitui aqui, ó. Então, e o centro, ó, vou pintar aqui para a gente fazer o link, 2 e menos 3.
Então, aqui ficou 3. Aqui ficou 3 ao quadrado, 9. Mais 16, 25. Raiz de 25, 5. Joguei para cá multiplicando. 3 vezes 5, 15. Aí eu fiz 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 3, menos 12. Quanto é 6 menos 12? Menos 6 mais m. Pronto. Aí eu parei aqui. Neste final, muitos alunos ficam com dificuldade. Qual é a teoria? Isso é chamado de equação modular. O que quer dizer uma equação modular, Tobis? Se eu pegar uma questão e tiver assim, ó, módulo de x é igual a 3, aí tem lá a alternativa A, 3, tem lá a alternativa B, menos 3, e tem a C, 3 e menos 3, é a letra C que está certa. Porque esse x, ele tanto pode ser 3, como ele pode ser menos 3. Porque módulo de 3 dá 3. Módulo de menos 3 também dá 3. Então, ele tem duas respostas. Só que aqui é uma expressão menos 6 mais m. Isso pode ter que ser igual a 15. Então, esse menos 6 mais m, ele pode ser igual a 15, que é o que está aqui ó, do outro lado da equação, ou ele pode ser igual a menos 15, que a resposta vai dar a mesma. Então, igualei a 15, achei 21. Igualei a menos 9, ou igualei a menos 15, achei menos 9. Dada a reta R e a circunferência γ, verifique qual é a posição relativa de R, que é a reta, em relação à circunferência. Se houver pontos comuns, tangente ou secante, determine este ponto. Então, além disso tudo, eu tenho que determinar o ponto em comum. Tobis, então vamos aqui. A equação da reta já está igualada a zero. Ó, a equação da reta está certa. Só que da circunferência, eu tenho que descobrir, já estou mexendo nela, eu tenho que descobrir o centro e o raio. Eu tenho que descobrir o centro e o raio. Olha, x divide por 2 mais y. Tobis aqui não tem. Se não tem é porque é zero, ó, gente. Se não tem é porque é zero. Igual. Lembra que a gente pega esses números e soma aqui ao quadrado, ó. Como não teve, gente, nenhum acompanhando o y, é porque é zero. Precisava escrever? Não. Eu só vou escrever para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui. Igual a, aqui vai dar 1. Bora. Quem é o centro? O centro aqui é o oposto, então vai dar mais 1. O oposto de mais zero, menos zero, não faz diferença. E o centro, o raio é raiz de 1. Então, o raio deu quanto? 1. Então, com isso aqui eu descobri o centro e o raio. Agora vamos calcular a distância do ponto à reta. E aí a gente vai para a teoria da questão. AX mais BY mais C sobre. Quem tem dificuldade na substituição da reta? Preste atenção que eu vou fazer aqui bem pausadamente mesmo. Olha, a reta está aqui, ó. Olha, eu vou colocar ela exatamente aqui. Exatamente aqui, eu vou colocar ela. Ó. Então, distância do ponto à reta, 2x menos y mais 1. Exatamente igual. Pode comparar. E quem é A e quem é B? Os alunos erram nisso. Ó. A, Tobis, é o que acompanha o x. Ó. Então, A é 2. Olha aqui. Agora, quem é B? O que acompanha o y. Quem acompanha o y? Menos 1. Então, aqui ficou 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E para encerrar, quem é x e y? X e y é o centro da circunferência que deu 1 e 0. É o centro da circunferência que deu 1 e 0. Pronto. Então, distância do ponto à reta é igual 2 vezes x é 1, y é 0, mais 1, sobre 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. 2 ao quadrado, 4. Número negativo elevado a expoente de par fica positivo, então deu 5. Então, aqui, ó, a distância do ponto à reta é igual
2 mais 1, 3, positivo, logo sobre raiz de 5. Racionalizando, 3 raiz de 5 sobre 5. Aproximadamente, ó, gente, 0,6. Quanto é a raiz de 5, vocês lembram? Raiz de 5 aproximadamente é 2,23. Multiplicando por 0,6, vai dar 1,34, aproximadamente, unidade de comprimento. Tobis, eu calculei mais ou menos a raiz de 5. Então, veja se vocês entendem comigo aqui onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Olha, vamos para a teoria. Se a distância do ponto à reta fosse igual ao raio, essa reta seria o quê? Tangente. Ela tocaria em um ponto só. Ó, tocaria em um ponto só. Agora, se a distância do ponto à reta fosse maior que o raio, essa reta seria externa. Ela nem tocava a circunferência. E se a distância do ponto à reta fosse menor que o raio, ela seria secante. Ela cortaria em 2 pontos. Nessa questão, gente, ó, a distância do ponto à reta deu 1,34. Vou botar aqui de vermelho. E o raio, Tobis, ó, é 1. 1,34 é maior do que 1. Então, na verdade, essa reta é externa à circunferência. Ela nem toca na circunferência. Então, ela nem tem ponto em comum. Então, olha o que a questão pediu. Dada a circunferência, a reta é a circunferência, verifique qual a posição relativa de R em relação à circunferência se houver pontos em comum. Não há pontos em comum. Aí ela pediu, determine esses pontos. Não houve ponto em comum, porque ela é externa. Dada uma reta R, uma circunferência lambda, verifique qual a posição relativa entre R e a circunferência. Se houver pontos em comuns, determine estes pontos. Tobis, a equação da reta eu já te dei. Eu até escrevi aqui porque essas questões são distância do ponto à reta. E a equação da circunferência, primeiramente eu vou organizar. Então, x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 2y igual a 3. X, metade deste aqui é 1. Metade deste aqui também é 1. E eu pego esses elementos, somo aqui, só que ao quadrado, ó. Ao quadrado e ao quadrado. Eu pego esses elementos e somo ao quadrado e ao quadrado. Então, bora. Como é que fica a minha questão, Tobis? Escrevendo x menos 1 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, igual. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 5. Bora. Quem é meu centro? O oposto disso aqui, 1. O oposto disso aqui, 1. E o raio é a raiz disso aqui. Como raiz de 5 não dá exato, raiz de 5. Correto? Lembrando que raiz de 5, gente, eu vou precisar mais ou menos disso aqui nessa questão. Raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Pronto. Vou precisar nessa questão. Não vou usar esse dado aqui agora, não. Distância do ponto à reta. Vamos calcular? Distância do ponto à reta. Para ver se entendemos. Isso aqui é a equação da reta. Eu vou pegar isso aqui e colocar exatamente igual. Exatamente igual. Então, eu vou colocar x mais y menos 3. Olha, eu vou colocar aqui 1 em 1 só para ficar melhor de explicar para vocês. Rapidão. Dividido por quem é A e quem é B? A é o que acompanha o x, A é que acompanha o x, então é 1, e B é que acompanha o y, que também é 1. Então, aqui embaixo ficou 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Distância do ponto à reta é igual. E no lugar de x e y, Tobis, para eu não errar, no lugar de x e de y, eu coloco o centro da circunferência, ó, que também é o ponto 1 em 1, coincidentemente. Então, ficou 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, menos 3, módulo. 1 ao quadrado é 1, com 1 ao quadrado é 1, então aqui ficou 2. Então, distância do ponto à reta é igual a 1 mais 1
2 menos 3 menos 1 sobre raiz de 2. Dá 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, dá raiz de 2 sobre 2. Aproximadamente, gente, 0,7. Então, vê se você percebe que exatamente nesse exemplo, a distância do ponto à minha reta deu 0,7, aproximadamente. E o meu raio é aproximadamente 2,23. Então, você percebe que se eu tenho uma circunferência e o raio é maior que essa distância, é porque essa reta vai ser o quê? Secante. Ela vai ser secante. Ela terá, ó, 2 pontos em comum. Porque, ó, Tobis, isso aqui, o raio dela toda é 2,23. E esse pedacinho só é 0,7, aproximadamente. Então, essa reta é secante. Se fosse igual, ela seria o quê? Tangente. Pronto, Tobis. Ela deu secante. E agora, como é que eu termino a questão? Porque se houver pontos em comum, e tem 2, porque ela é secante, determine os pontos. Como eu vou determinar o ponto disso aqui? Como é que eu faço? Virou uma questão, gente, de sistema de equações. Virou uma questão de sistema. Vou isolar uma letra aqui, ó. Vamos isolar o y. Quem é o y? Menos 3 passa para cá mais 3, x passa para cá menos x. Y é isso aqui. Agora eu vou substituir, ó, gente, no lugar de y, eu vou colocar isso aqui. Então, virou uma questão de sistema, resolver o sistema x ao quadrado mais, no lugar de y, ó, eu vou abrir um parênteses e colocar 3 menos x ao quadrado, menos 2x, menos 2, no lugar de y, colocar isso aqui, que é 3 menos x, menos 3 igual a zero. Então, rapidão, abrindo um parênteses, toda questão que pedir os pontos de interseção entre a reta e a circunferência é uma questão de sistema. Eu isolo uma letra aqui na reta para substituir aqui. Isolo uma letra aqui na reta para substituir aqui. Então, x ao quadrado mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a distributiva, ó, gente. Esse eu repeti, ó, para a gente não perder o foco. E aqui, menos 6 mais 2x menos 3 igual a zero. Menos 2x com mais 2x eu vou cortar aqui. Então, vamos juntar. X ao quadrado com x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x, 9 com menos 6, dá 3 com menos 3, corta. Pronto. Simplificando por 2, fica x ao quadrado menos 3x igual a zero. Olha, quem não lembra, tira delta e bhaskara. Mas quem lembra por evidência, fica assim, ó. X é igual a zero ou x menos 3 é igual a zero. X é igual a 3. Repetindo, quem não lembra, faz por evidência. Opa, quem não lembra, faz por delta e bhaskara. Toby só quer um ponto. Ó, vamos terminar a questão, o final da questão. Y é igual a 3 menos x. Quem foi x uma linha? Foi zero. Então, y é igual a 3 menos x, só que x é zero. Então, vai ficar 3 menos 0, y igual a 3. Então, o ponto, ó, gente, que é x e y, vai ter x0 e y3. Vamos para x duas linhas. X duas linhas deu 3. Não é y igual a 3 menos x, que é a minha fórmula. 3 menos e x é 3, deu 0. Lembrando que um ponto é x e y, então x deu 0, não, x nesse caso deu 3 e y deu 0. Então essas são as respostas, ó. Ué, Tobis, por que deu 2 pontos? Gente, deu 2 pontos porque a reta era secante, olha aqui, reta secante. Tem este ponto e tem este ponto. Tinha duas respostas. Tinha a resposta 1 e resposta 2. Se desse tangente, só teria uma resposta.
Pronto, resolvemos. Reexplicando, eu calculei o centro e o raio da circunferência e calculei a distância do ponto, que é o centro, e da reta que te deu. Aí o que aconteceu? A distância do ponto à reta foi menor. A distância do ponto à reta foi menor que o raio. Então, o raio é maior, em outras palavras. Então, eu descobri que a reta é secante. Então, ela tem que ter dois pontos em comum. Ela tem que ter dois pontos em comum. Tobs, e como é que eu descubro os pontos? Por isso que eu vou ter aqui, ó, escrevi o enunciado e resolvi um sistema. O que é resolver um sistema? Isola uma letra e substitui na outra. Fica isso aqui tudo, essa expressão, ó, no lugar de y eu botei, ó, eu repeti tudo, só que no lugar de y eu botei, resolvi isso aqui tudo, substituí aqui para achar os pontos. Eu tenho duas equações, tenho esta equação e esta equação. Isolar essa daqui, Preto, é quase impossível. Tobis, vou isolar essa daqui, ó, vou isolar o y. Quem é meu y? Peraí, deixa eu mudar de caneta aqui. Quem é meu y? Meu y é x passa para cá menos x e o 3 passa para cá mais 3. 3 menos x. Eu isolei o y. E agora eu vou substituir aonde? Substituir aqui, ó. O x ao quadrado continua x ao quadrado. No lugar de y, eu vou botar o 3 menos x. No lugar de y, eu vou colocar o 3 menos x. Pronto, Preto. Agora aí é meter bronca. Posições relativas entre duas circunferências. Primeiro, tangente externa. O que é tangente? Tangente é que só tem um pontinho em comum, ó, só tem um pontinho em comum. Quando é que eu sei que elas vai ser tangente externa? Quando a distância dos dois centros, que é o centro O, que eu chamei de centro O, e centro C, então distância de O para C, será igual à soma dos raios das duas, ó. Se eu somar os dois raios, que ele chamou R1 e R2, tem que dar exatamente isso aqui. Como é que será uma tangente interna? Quando eu descobri que ela é tangente interna, a distância de O, do ponto O para o ponto C, tem que ser igual à diferença entre os raios. Tem que ser o raio de um menos o raio do outro. Tem que ser a diferença dos raios. Tobs concêntricas. Concêntricas, Tobs, o centro da um tem que ser igual ao centro da outra, ó. Elas têm que ter o mesmo centro. O centro de O tem que ser igual ao centro de C. Então, concêntrico, o nome já fala, o mesmo centro. Externas, se eu calcular a distância do ponto O para o ponto C, tem que ser maior, ó, Tobs, que a soma dos dois raios. E secante é ao contrário, é a distância dos centros tem que ser menor que a diferença dos raios. Tobis, vamos aplicar isso em questões. Tem questões na lista para a gente poder aplicar. Alguma dúvida? Porque eu quero aplicar isso em questões, gente. Falar. Não ajuda muito, não. Opa, pera, tem que ser mais.